Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante que estou devendo aqui no nosso canal. Vamos falar da misteriosa esfera dos Betts. Roda a vinheta. Bom, com certeza, e nos meios sobrenaturais, muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre os Betts e a sua misteriosa esfera, que possuía supostos poderes paranormais, e que poderia ser até mesmo de outros mundos. Mas será mesmo que esta suposta esfera encontrada pelos Betts possuía esses poderes? Bom, é isso que nós vamos descobrir. E mesmo ela sendo analisada por diversos cientistas dos Estados Unidos, será que eles teriam encontrado alguma explicação plausível para este verdadeiro mistério? Então vamos apresentar aqui alguns detalhes que podem tirar toda a sua curiosidade sobre este caso. Bom, basicamente no dia 6 de abril de 1974, a família Betts, que era composta por um senhor chamado Anthony Betts, que era engenheiro naval, a senhora Jerry Betts e seu filho Terry Matthew Betts, de 21 anos, ele era estudante de medicina. Bom, eles foram analisar um incêndio que havia ocorrido em sua propriedade e acabado com alguns hectares de plantação. E esse incêndio acabou de se alastrando por uma faixa de cerca de 88 hectares de terra. Esta propriedade está localizada a leste de Jacksonville, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. Bom, e durante este percurso que eles verificaram sobre esse incêndio, eles acabaram encontrando uma suposta esfera, que era um objeto metálico de aproximadamente 20 centímetros, e eles acharam esse objeto bastante curioso e decidiram levá-lo para casa. Inclusive, eles até cogitaram a possibilidade deste objeto ter causado incêndio na sua propriedade e ter vindo do espaço. Esta esfera ela não tinha nenhum sinal de que havia sido vinda do espaço, pois algo que vem com atrito na nossa atmosfera, a tendência é que ela derreta, devido às altas temperaturas da sua velocidade de colapso com a Terra. E o mais estranho, esse metal parecia ser bastante reluzente. Sendo assim, esse estranho objeto foi colocado no quarto do estudante, filho do casal Betts. E lá ele acabou ficando esquecido por cerca de 2 semanas, até que algo bastante curioso acabou acontecendo. Eu vou colocar uma foto aqui dessa suposta esfera para que vocês possam conhecer. Certo dia, o estudante Terry Betts, ele acabou recebendo a visita da sua amiga, Teresa Fraser, e ele decidiu mostrar alguns acordes de improviso da sua guitarra para ela. E quando Terry tocou uma certa sequência musical próximo da esfera, ela começou a aparentar uma suposta alteração física e começou a vibrar, emitindo um som bastante diferente e que parecia estar respondendo aos acordes da sua guitarra. Sendo assim, eles acabaram ficando assustados com o que estava acontecendo e decidiram chamar o casal dos Betts. E o mais assustador, toda vez que ele tocava essa guitarra com determinadas notas musicais, a esfera respondia através de um som pulsante e no mesmo acorde que era realizado. Ou seja, parecia ter algo inteligente ali dentro da esfera. Bom, dias depois eles decidiram fazer alguns testes com esta esfera da seguinte forma. Eles decidiram rolar ela pelo chão e o mais estranho aconteceu. Ela iria em trajetórias diferentes. A tendência quando você solta um círculo, uma bola no chão, é que ela emita uma trajetória contínua. Só que esse objeto parecia que tinha vida própria. Ele fazia trajetórias totalmente impossíveis e diferentes. E o mais assustador, a esfera retornava ao seu ponto de origem. Bom, por incrível que pareça, a família dos Betts ficou bastante assustada com o que estava acontecendo com aquele objeto. E decidiram fazer inúmeros testes para tentar entender o que era aquilo. Então eles decidiram fazer um teste bem interessante. Pegaram um martelo e decidiram bater nesta esfera. E ela fazia um som bastante curioso, como se fosse um sino. E em dias ensolarados, parecia que ela ficava mais brilhante, mais viva. E em dias tempestuosos, a tendência é que ela ficasse mais escura ou mais opaca. E uma das manobras mais curiosas que foram tentadas é que ela subia no sentido oposto ao que ela deveria ir de acordo com a lei da gravidade. Então, se você soltasse ela em uma descida,
ela poderia subir e voltar ao seu ponto de origem. Ou se você soltasse ela em uma mesa, a tendência é que ela caia da mesa, porém ela voltaria até o seu ponto de origem também. E um dos fatos mais interessantes é que ela emitia uma vibração de baixa frequência em alguns momentos. E parecia que algum tipo de motor estava operando dentro desta esfera. Mas no decorrer dos dias a família começou a ficar bastante assustada com algo totalmente diferente e assustador. A esfera começou a pular e andar sozinha, além de fazer as portas da casa fecharem do nada. E o som, parecido com o som de um órgão, poderia ser ouvido em toda a casa. Sendo assim, não adiantou. Eles decidiram ir até a mídia para divulgar este caso e tentar achar alguma explicação no meio científico. Bom, o primeiro jornal a publicar sobre esse suposto caso dos Bats foi o St. Petersburg Times, em 12 de abril de 1974. Bom, nesta matéria, o fotógrafo do Jacksonville Times, um senhor chamado Lou Wagner, ele não acreditava muito nessa história, mas quando os Bats mostraram o poder dessa esfera, ele começou a acreditar. E nessa notícia é possível ver uma descrição com a riqueza de detalhes sobre esses supostos poderes fenomenais paranormais deste objeto. Sendo assim, depois de vários acontecimentos, eles decidiram pedir ajuda à Marinha Americana. E eles responderam que esse objeto não era propriedade do governo americano. E assim que esta reportagem foi divulgada na mídia, outros jornais correram atrás deste caso e foram até a casa dos Bats para conhecer sobre esses supostos poderes. E por incrível que pareça, todas as pessoas que foram até lá presenciaram esses poderes paranormais deste objeto. Uma das questões mais complicadas foi que essa grande divulgação começou a atrapalhar a família dos Bats e já estavam incomodando. Bom, além dos jornais, a comunidade militar americana também estava bastante curiosa quanto a isso. E os Bats tinham bastante medo. De enviar para alguma autoridade a esfera e nunca mais poder reavê-la. Então qualquer tipo de pessoa que fosse fazer algum tipo de análise teria que ir até a propriedade deles para conhecer essa história. Bom, depois da negativa da Marinha Americana, eles resolveram ceder. E a esfera dos Bats foi apresentada para os cientistas da Estação Naval Americana de Jacksonville, que ficava próximo ali da casa deles. Durante bastante tempo, os cientistas da Marinha começaram a analisar esse objeto, uma vez que nem os mais avançados equipamentos, como o raio-x, não eram fortes o suficientes para penetrar dentro e ver o que tinha lá na esfera. Nenê, papai tá gravando aqui. Bom, um cientista americano chamado Chris Behringer, que era porta-voz da Marinha, ele relatou que inúmeros testes foram realizados nesse objeto sem sucesso. E usaram máquinas bem poderosas, como testes espectrográficos, para determinar que tipo de metal que era feito, e não conseguiram encontrar nada, muito menos ver o que tinha dentro da esfera. Mas pelo menos dimensionalmente eles tiveram êxito, pois eles conseguiram determinar o seguinte: a cobertura metálica era feita com uma liga ASTM, que era magnética e era chamada de aço 431 inoxidável. E essa cobertura tinha uma espessura de 12,7 milímetros, um diâmetro de 202,2 milímetros, um peso de 9,68 quilos e tinha uma marca triangular de 3 milímetros. Sendo assim, eles decidiram utilizar um grande e poderoso raio-x e finalmente conseguiram determinar o que tinha dentro dessa esfera. Então havia ali dois objetos redondos, cercados por uma auréola, feita com um material de uma densidade bastante incomum. E essa esfera ela possuía 4 polos magnéticos, totalmente diferentes, 2 negativos e 2 positivos que não eram concêntricos. E ela não mostrava qualquer tipo de radioatividade. Sendo assim, não havia nada que apresentasse qualquer risco explosivo, sendo que não havia detonadores, nem marcas aparentes de fechamento. Seria como se o objeto fosse impermeável. Quem estivesse por fora não conseguiria adentrar o que tinha lá dentro. Mas os cientistas estavam bastante curiosos para saber como aquilo foi construído. E para isso era necessário serrá-la. E era algo que não foi permitido pelos Bats. E eles decidiram pegar a sua bola de volta e voltar para casa. Bom, em 13 de abril de 1974,
um homem chamado Dr. Carl Wilson, que era um representante de uma empresa americana de pesquisa da Louisiana, que era conhecida como Omega-1 Institute, eles realizaram um exame na esfera por cerca de 6 horas. E eles fizeram algumas descobertas bastante interessantes. Eles verificaram que o campo magnético da esfera estava emitindo ondas de rádio. O metal de revestimento dessa esfera, quando comparado com o aço inoxidável, ele continha um elemento bastante desconhecido aqui da Terra, o que tornava ele sendo bastante diferente do aço comum. Sendo assim, no final, esta empresa Omega, eles tiveram alguns resultados bastante interessantes, mas não evoluíram em nada com relação à origem e da construção desse objeto. Bom, no decorrer dos próximos meses, houve outras investigações de outros cientistas e verificaram que realmente o objeto ele respondia a algumas ações de áudio. Só que eles não poderiam afirmar se era de origem extraterrestre. Até que então que eles decidiram apresentar para um senhor chamado Dr. James Albert Harder, que ele era um professor engenheiro emérito da Universidade da Califórnia. E ele fez bastante análises bem interessantes sobre este objeto. E esses resultados foram apresentados em um congresso de ufologia no dia 24 de junho de 1974. E esses resultados foram bastante preocupantes para a família dos Betts. Então, através da sua suposta análise, ele verificou que as duas esferas internas seriam feitas de um elemento bastante pesado que qualquer coisa conhecida na ciência humana. E isso incluía qualquer elemento atômico construído pela raça humana. E ele verificou se alguém tentasse furar aquele objeto, seria a mesma coisa que você gerar a explosão de uma bomba atômica. Bom, a partir da revelação feita pelo Dr. Harder, os Betts eles acabaram se retirando da mídia e a história em torno desse objeto acabou sumindo dos meios de comunicação. Sendo assim, ninguém nunca descobriu o que realmente era aquele objeto, quem havia feito e de onde tinha vindo. Muito menos para que ela servia. Sendo que centenas de pessoas já haviam visto, segurado, fotografado, testado, feito raio-x, mas infelizmente não houve qualquer cientista que pudesse esclarecer o que era aquilo. Bom, depois de inúmeras dúvidas e suposições, apareceram seus supostos donos. E 2 homens acabaram disputando a posse daquele objeto. Um senhor chamado James Durling Jones, ele era um artista plástico que disse que aquela bola seria como uma espécie de pêndulo, juntamente com outras esferas de aço, e eram bastante semelhantes com outras que ele fez no ano de 1971. Sendo que durante o transporte ele alegou que um dos objetos acabou caindo durante o caminho, pois eles estavam transportando com um carro no formato de picape. E seria esta a esfera que os Betts encontraram em sua propriedade e acreditaram ser sobrenatural. Apesar de que este objeto apresentava bastante coisas bastante curiosas, ele alegou que aquilo foi um grande mal-entendido. E a explicação mais plausível é que a esfera reagia de acordo com uma vibração por ressonância. E a rolagem misteriosa seria atribuída ao piso irregular da casa dos Betts. E os sons que a esfera emitia quando tocava algum tipo de som era a reprodução de pequenas limalhas presas no interior da esfera, que acabaram ficando presas durante o processo de fabricação. Só que neste caso específico existem alguns problemas que esse suposto dono não respondeu. Pois ele disse que essas suas esferas haviam sido perfuradas e depois soldadas. Mas os exames que foram realizados na esfera dos Betts determinou que não havia qualquer tipo de furação ali. E esse suposto artista plástico, ele se recusou a dizer qual empresa que fabricou as esferas. Sendo assim, essa coisa poderia ser resolvida toda de uma vez só, pois eles afirmaram que conseguiram fazer isso com atividades ilegais. Apesar de todo esse fato, muitas pessoas acabaram acreditando na verdadeira história desse artista plástico. Agora vamos para o suposto segundo dono. Um senhor chamado Lottie Robson, ele relatou que reconheceu a sua esfera através de algumas imagens que foram publicadas no jornal. E ele falou que aquele objeto estava na sua garagem por cerca de 15 anos, sendo que os técnicos de uma fábrica de papel da empresa St. Harris, eles identificaram que aquela suposta esfera era uma válvula de esfera de alguns tubos de grandes dimensões utilizadas nas suas fábricas e que havia sido desmantelada há 15 anos atrás.
E de alguma forma aquele objeto havia parado em algum comerciante de sucata. Bom, de fato, algumas investigações determinaram que algumas esferas eram utilizadas na fábrica de papel. Apesar de serem parecidas, elas não eram idênticas, nem em peso e nem em tamanho. Nos dias 20 e 21 de abril de 1974, o Sr. Terry Betts ele decidiu levar a sua esfera em um congresso de UFOs que ocorria em Nova Orleans. E eles ofereciam um prêmio de $50.000 para quem provasse que possuísse qualquer objeto de origem sobrenatural. Então o Sr. Betts decidiu apresentar essa esfera e que fosse comprovada por especialistas. E que pudesse comprovar que a origem era extraterrena e ele pudesse abocanhar os $50.000. Bom, a esfera dos Betts ela foi analisada pelo Dr. Allen Hynek, e ele com certeza afirmou que aquilo era feito por mãos terrestres. E não foi possível associá-la a qualquer tipo de atividade alienígena. E ele concluiu que realmente aquilo era de origem misteriosa, mas que não era de outro mundo. Mesmo assim, houve outras pessoas que se interessaram por esse objeto e ofereceram uma grande quantia em dinheiro, cerca de $750.000, e o Sr. Betts recusou. Bom, surgiram muitas pessoas dizendo que a esfera dos Betts era uma grande mentira, uma grande farsa. Outras sustentaram a história, apesar de que nenhum tipo de fabricante reconheceu a fabricação dessa esfera, apesar de uma grande divulgação na mídia neste ano. E muito menos existiu qualquer tipo de esfera parecida com a deles em qualquer outras partes do mundo. E o mais assustador, nenhum dos especialistas da Marinha, Exército e Aeronáutica Americana, e até mesmo da NASA e da Força Aérea, eles haviam periciado esse material e jamais tinham conseguido achar a sua origem. E o consideraram como um objeto desconhecido. Mesmo assim, eles verificaram que aquilo não se tratava de nada de sobrenatural, muito menos extraterrestre. Agora vamos fazer alguns questionamentos bem interessantes. Cadê a família dos Betts? Bom, de acordo com alguns relatos, sumiram repentinamente. Pois eles fizeram um enorme sucesso na mídia e simplesmente desapareceram? Bom, o que se sabe é que um homem chamado Anthony Betts morreu no ano de 1987, com cerca de 67 anos. O Sr. Terry Betts parece que se casou novamente e agora se chama Gary Betts Jackson. E a outra pergunta bem mais interessante: onde está essa esfera? Bom, segundo relatos, ela desapareceu junto com os Betts. Existem inúmeras teorias da conspiração. Algumas delas sustentam que está em poder dos Betts, porém em lugar desconhecido, ou está com o governo americano, supostamente na Área 51. Outra coisa interessante, por que não tem filmes ou fotos raras? Bom, essa descoberta aconteceu há mais de 40 anos, 1974. E o que foi registrado foi em videotape analógico, pois alguns sustentam que todo esse tipo de arquivo foi perdido ou simplesmente desapareceu. E mesmo se você pesquisar na internet, você vai ver bem pouco conteúdo e material sobre isso. Outra pergunta interessante, é possível cair numa esfera do céu? Não, pode acontecer sim. Existem alguns satélites que têm algum formato circular e podem cair na Terra, porém não vão chegar no formato perfeito, pois em colisão com a nossa atmosfera, eles vão passar por uma grande quantidade de temperatura e até mesmo podem explodir e chegar em pedaço até aqui, ou simplesmente se desintegrar em atrito com o ar. Bom, gente, esta é uma história bastante interessante. Esta família, com certeza, se houve algum tipo de coisa sobrenatural, eles devem ter se assustado bastante. Existem algumas explicações plausíveis que a física poderia explicar sobre isso, porém, esses fatos relatados não demonstraram qualquer tipo de argumento científico de que seja algo fora da Terra. Então, se aquilo foi criado mesmo por mãos humanas, com certeza deve ter tido algum tipo de origem e algum fabricante. Agora, para quem não se apresentou até hoje, isso é um fato bastante curioso. Bom, eu achei bastante interessante falar sobre este tema, principalmente pelo fato que não teve qualquer comprovação científica de que essa história é verdadeira, mas que esse objeto existiu e foi relatado pela mídia. Isto é bastante curioso.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar bastante na divulgação do nosso canal e principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu, obrigado.